No ar, no programa Café com o Prefeito. São 8h34, está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito, o primeiro de 2014. Primeiramente, bom dia, Prefeito Jussi. Bom dia, Andréia, bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Volta atividades aí da Prefeitura na segunda-feira, dia 20, já retornando aos trabalhos. Quarta-feira? 22. Então, retornando aí aos trabalhos da Prefeitura no dia 22, como que está o planejamento para essa volta das atividades? Bom, André, a gente foi conversando bastante ao longo do tempo, principalmente no final do ano, e as perguntas de como seria 2014, e nós sempre dissemos e reafirmamos do ritmo acelerado que vai ter o ritmo de trabalho dos serviços públicos e também das ações agora para 2014. Então, na quarta-feira, dia 22, é o término do período das férias coletivas. Algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvida com relação ao que significa as férias coletivas. As férias coletivas não é aquele momento em que a Prefeitura interrompe o serviço, é porque não interrompeu o serviço. Alguns foram praticados com um pouco menos de agilidade, com um pouco menos de pessoal, como todo mundo sabe. Não interrompeu os serviços básicos na saúde, cascalhamento de estradas, enfim, aquilo que a gente já foi tratando ao longo do tempo. Porém, esses 30 dias é o período de férias pelo qual o servidor, como todos os funcionários, tem direito de gozo, né? Então, é uma necessidade que se teve aí para fazer. Não é porque agora parou 30 dias a grande maioria dos servidores que durante o ano eles vão tirar as férias. Negativo. Esse momento, esse período compreende o período de férias que é o direito do servidor. Então, no dia 22, na quarta-feira, retorna normalmente e, como a gente disse já ao longo do tempo, ritmo acelerado. Quem não conseguir acompanhar o ritmo empreendido aí proposto pelo governo municipal, até por uma solicitação da população, se não puder acompanhar, significa que não pode fazer parte também, né? Então, com todo respeito a todos, aos servidores, na sua grande maioria comprometidos, e dá para tirar o chapéu para muitos deles, mas alguns ainda não entenderam a mensagem. E ao longo do tempo, historicamente, o servidor público fazia as atividades por medo do gestor. Isso já não existe mais, não precisa ter medo do gestor. Porém, os bons não podem pagar por aqueles que não são tão bons assim. Então, a gente vai privilegiar, de fato, aqueles que dão o resultado do trabalho e, infelizmente, vai ter que punir aquele que não produz o resultado que se espera que seja. Então, esse é o tom da conversa. Passou um ano inteirinho e mais metade do mês do próximo, né? Então, a resposta e o resultado que precisa se ter das ações da administração pública precisam ser sentidas pela população, até porque é quem paga a conta do serviço público. Prefeito Jussi, então 2014 vai ser um ano de comprometimento dos funcionários públicos com a administração municipal e com a cidade. Comprometimento e resultado, Andréia. Ainda ontem nós conversávamos, nós não paramos, na verdade, até porque muitos servidores em férias e precisava fazer um acompanhamento muito presente, muito próximo. Então, o Margon e eu estávamos diariamente na prefeitura, nos organismos, na rua, na estrada, até para fazer com que houvesse o comprometimento dos poucos servidores que estavam trabalhando, para que dessem conta do recado daquilo que se tinha de serviço público. Nem tudo assim foi possível fazer com a excelência que se deve. Um dos exemplos é a manutenção da limpeza urbana, né, que vocês puderem perceber que nesses últimos 30 dias aí ficou um pouco deficiente. Então já foi retomado, mesmo durante essa semana que passou agora, foi retomado e no máximo até o final de semana aí está tudo limpo, organizado e ordenado. E o comprometimento da equipe de obras no departamento de urbanismo a cidade vai ter que estar de segunda a segunda um brinco. Se tiver qualquer situação de irregularidade, de sujeira, não aqueles entulhos muitas vezes que o caminhão passa de manhã e o cidadão logo depois de passar o caminhão recolhendo vai jogar entulho. Isso também vai ter que ser trabalhado na educação de todo mundo e para ajudar. Não, se houver qualquer irregularidade nesse aspecto, por favor, mantenha a informação, aquela livre vontade de contribuir também e comunicar ao governo municipal de alguma irregularidade que estiver acontecendo. E ontem ainda, conversando sobre ações que nós vamos desenvolver durante o ano de 2014, na prestação de contas que faremos ainda até abril, talvez maio, daquilo que foi executado em 2013, que não foi tão pouco assim, porque se dentro da
da equipe de governo, até mesmo algum secretário ou outro não sabe tudo aquilo que é executado, imagina o cidadão comum lá que não sabe o que é executado, às vezes na obras, na agricultura, na educação, nesses serviços todos. Então nós vamos prestar conta daquilo que foi feito em 2013, mas um 2014 com um sentimento muito presente em todo o município, principalmente aqui na cidade. Então, com serviços públicos de qualidade e de eficiência, principalmente na saúde, que ainda é uma dor muito presente. Tivemos aí a vinda de 4 médicos cubanos, que estão sendo, graças a Deus, reconhecidos pelo trabalho que estão prestando. Temos também aí mais 4 médicos que são brasileiros, estudaram fora do Brasil, mas estão vindo também para Santa Helena, serão 8 médicos, e a proposta ontem feita pelo prefeito, a equipe, é que esses médicos todos parem de receber os problemas do posto e vão de encontro àquilo que é uma possibilidade de criar problema. Então, a partir de agora, os médicos vão ao encontro das pessoas nas comunidades, nos bairros. Aqui na cidade deve ficar uma equipe de 2, 3 médicos fazendo isso, além daquilo que já temos, com o Dr. Paulo no São Luís, com o Dr. Luiz também no Vila Rica, a equipe toda que nós temos, para fazer com que as comunidades saibam o que fazer para prevenir. Aí vai para São Clemente, vai no Jardim das Flores, vai para a subsede, vai no Coroados, vai nas comunidades fazer um trabalho preventivo. Aquilo que foi investido na Secretaria de Saúde nesse último ano, que não foi pouco, não produziu o resultado que se esperava diante de tanto investimento. Então significa que o modelo está errado. Então precisamos mudar o modelo. E esse compromisso que tem os médicos que estão vindo com a cabeça aberta, sem vícios nenhum, vamos trazer para perto do governo e fazer com que façam aquilo que o povo precisa e espera que façam de verdade. São médicos remunerados pelo governo federal? Sim, mas com impostos pagos pelos contribuintes dos municípios. E o município também tem custo com esses médicos. Nós temos aí, com esses 4 que estão aqui, pelo menos R$6.000 de despesas mensais. Em verdade, é um pouco mais do que isso. Serão em torno de R$15.000 de despesa com os 8 médicos que teremos aqui em Santa Helena com esse programa. Se fôssemos pagar individualmente, um médico só custaria isso tudo. Então, nós precisamos resultado. E a população pode esperar, além das obras físicas que faremos, com a Avenida Brasil, com as rotatórias, com os elevados, com a Minas Gerais, com o Sol Nascente já contratado, com o Epitácio que estamos aguardando vir os tubos do governo, com a praça, com o Centro da Juventude, essas obras todas que estão programadas para execução agora em 2014. Prefeito Jussi, falando aí também de alguns trabalhos que não pararam, a gente tem que dar os parabéns a alguns secretários que continuaram trabalhando e que fizeram aí treinamentos, implantação do novo sistema operacional. Nós tivemos aí a Secretaria de Finanças trabalhando todo esse final de ano, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação que não parou, tudo ainda segue trabalhando em ritmo acelerado, né? Sem dúvida, e essa troca de sistema, André, as pessoas não fazem ideia o trauma que é trocar um sistema operacional daquilo que é de gestão pública. Não tinha como não fazer. Nós não temos histórico nenhum, de serviço nenhum prestado ao cidadão. Então nós precisamos do sistema aí para que tenha esse registro e essa história e um controle. Para ter uma ideia, a nossa folha de pagamento, para quem muitas vezes não nem saber o que eu estou falando, a linguagem do computador era em MS-DOS. Quando começou tudo, gente, isso é em 1900 e não sei quando começou tudo. Então não se pode admitir isso. Quer dizer, nós vamos economizar aí aproximadamente R$30.000 por ano, ou mais do que isso, pagando menos por um serviço muito melhor, muito mais amplo e muito mais eficiente. Se for considerar a amplitude do serviço disponibilizado com esse novo sistema, com aquilo que vai oferecer, considerar aquilo que teremos que contratar, uma economia aí de aproximadamente R$100.000 no ano que faremos, e com um serviço muito melhor prestado ao cidadão, e com os gestores desse que está agora e dos que virão, com o histórico daquilo que de fato precisa fazer, com um planejamento com base naquilo que se tem de histórico. E todos os serviços serão interligados através desse sistema operacional, prefeita? Todos eles, todos. Saúde, assistência social, educação, obras, agricultura. Temos o censo municipal, que já foi anunciado que será feito agora nos próximos meses. Ter uma leitura fria exatamente de quem é o cidadão santelenense, o que espera do município, qual o norte daquilo que todo mundo espera que seja seguido. Nós já temos isso, mas queremos segurança nisso e histórico também, para que a gente possa empreender isso ao longo do tempo e também fazer com que as ações
ações do governo municipal vão para o povo de Santa Helena. Esse vucu-vucu que deu na saúde nos últimos dias aí, com esse recadastramento que foi feito, gente, nós tínhamos aí mais de 32 mil pessoas cadastradas no sistema de saúde de Santa Helena. Dessas 32 mil, quantos de vocês que estão nos ouvindo agora que não têm o cadastro na saúde? Eu mesmo não tenho. Dos meus familiares, na minha casa lá, que somos em 4, nenhum deles tem. Dos meus irmãos também, pelo que eu sei, talvez 1 ou 2 tenha. E quantos outros são assim que não têm cadastro na Secretaria Municipal de Saúde? Então, desses 32, se fosse cadastrar aqueles que nós temos, claro que tem alguns que entraram em óbito que não havia sido dado baixa, né? Mas imagina, se nós tivemos aí 65 mil consultas no ano passado. Quantas dessas pessoas não tem problema nenhum em vir alguém de outro município numa necessidade que nós vamos assistir, sem problema nenhum. Porém, os programas municipais e a assistência que deve ser dado é para o munícipe. Porque aquilo que é investido na Secretaria de Saúde, se for pessoas de outros lugares, nós temos que buscar junto ao governo do Estado e ao governo federal recurso para essa assistência. Então, nós queremos uma leitura fria para atender o nosso povo de Santa Helena e atender bem. Prefeito Jussi, falando sobre saúde, o pessoal está perguntando sobre médico pediatra. Qual que é a situação de um médico pediatra para vir para atender em Santa Helena? O médico pediatra está atendendo. É só procurar pelo serviço na Secretaria de Saúde. O médico pediatra está atendendo em Santa Helena. Prefeito Jussi, nós temos previsão de concursos públicos para Santa Helena. O Ministério Público está cobrando da administração, para que se faça concurso público. Haverá concurso para saúde, educação e outras áreas? Nós temos um edital que está aguardando só a solicitação para fazer o contrato da empresa que vai prestar o serviço. Já tem orçamentos já programados para isso, buscando seriedade e segurança, transparência, lisura, envolvimento do Ministério Público, envolvimento do povo de Santa Helena num processo que vai ser deflagrado agora ainda em fevereiro para concurso público. Na educação infantil principalmente, que há uma defasagem muito grande até para regularizar uma situação das antigas atendentes de creche, que tem que era a nomenclatura, né? Para regularizar a situação, para que elas sejam incorporadas também junto ao Estatuto do Servidor na educação. E também para órgãos administrativos, médico também, que nós temos uns seletivados, não concursados, né, que teremos. Não é um número tão elevado e nem todas as áreas que de fato teria essa necessidade, mas principalmente os administrativos, para que tenham em cada uma das secretarias e os seus departamentos alguém que tenha um histórico que dê continuidade do serviço, porque dá muito trauma em troca de gestão muitas vezes, que naturalmente os serviços públicos, quando você chama alguém num cargo comissionado, num cargo de ligação direta, você vai buscar aqueles com compromisso com o governo. E são de ordem muito políticas, e nós precisamos comprometer servidores e qualificar eles para que tenham um histórico e dê continuidade nos trabalhos, que a população não sofra traumas em trocas de gestões. Nós fizemos de tudo, trabalhamos intensamente para que a equipe nova que compôs o governo, depois de um longo ciclo, pudesse oferecer um bom serviço ao cidadão. Mas não é fácil. Olha, gente, nós temos aí em torno de 1.300 servidores. As empresas aí, os empresários, as pessoas que têm aí 5, 6, 8, 10 funcionários, já sabem o quão difícil é lidar com isso. Imaginem vocês, mais de 1.300, como fica isso. Prefeito Jussi, nós vamos rapidinho ao bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Liberdade. São 8h50. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, tem uma dúvida de uma ouvinte. Ela pergunta: qual é a expectativa para o grupo da juventude para 2014 e a previsão de liberação das verbas para a construção do espaço da juventude na Praça do Redondo? Terça-feira está prevista a vinda de uma equipe aqui para a gente discutir aquela situação da praça para a construção do Centro da Juventude, que é um espaço aí muito bonito. A praça nossa são mais de 10 mil metros de área aí,
que vai ser incorporado da seguinte forma: é quase R$1,5 milhão de recursos do governo do estado para aquele programa, para a construção dessa atividade, e o município de Santa Helena está desenvolvendo um projeto paralelo a esse, incorporado com aquele que é do governo do estado, para fazer de fato um centro da juventude e um centro esportivo na Praça do Redondo. Se você passar no final da tarde lá, você vai ver bastante moleque lá, não tão moleque assim, uns adultos também jogando vôlei, futebol na grama, uns brincando com cachorro e com criança. É uma diversão, é um local bem agradável, muito bonito. Então o governo sinalizou positivamente, garantiu o recurso para a construção. Na verdade, a obra é executada pelo próprio governo, contratada por ele, né, para a execução daquilo. Então, sinceramente, eu não tenho dúvida de que isso será. Nesse projeto paralelo que está sendo feito pelo município, se tiver qualquer problema com o governo de não construção do Centro da Juventude, da mesma forma o município vai executar. Os jovens precisam de um espaço. Ontem ainda discutimos demoradamente numa ação de planejamento com algumas pessoas da equipe de governo. E as pessoas precisam um espaço público para suas manifestações. O que está acontecendo nos rolezinhos, nos shoppings, nesses lugares todos, é para um pouco botar para fora aquilo que é do seu sentimento. Então o município deve programar um espaço aí para que as pessoas tenham, para que democraticamente se expressar e dizer dos seus sentimentos. E nesse espaço também deve ser programado um local para que as pessoas também tenham aí um local para as suas expressões e seus sentimentos. Prefeito Júlio, falando aí desses espaços públicos da cidade, a população está cobrando ações de melhorias na Praça da Criança. Em alguns lugares está sem luz, os bancos e as floreiras estão quebrados, além do lixo que está acumulado lá, inclusive também na Praça do Colono. O que será feito nesses dois espaços? São duas situações. Primeiro, o governo, ao longo do tempo, foi executando os serviços públicos, não deixando de fazer a assistência daquilo que é serviço público, quer seja na saúde, obras, enfim, aquilo que a gente já tratou bastante. E também fizemos, ao longo do tempo, uma economia de recurso considerável. Poderíamos ter deixado muita gente feliz, satisfeitos, contente, ter feito bastante coisa com os mais de 30 milhões que nós temos de reserva financeira. Mas será que aquilo que teríamos feito durante o ano, deixando algumas pessoas felizes, satisfeitas, teria sido o melhor? Então, muitas vezes é melhor esperar um pouco pelo serviço e ele ser planejado e bem prestado e ser eterno, ser para sempre, porque não deu certo, né? Foi mal investido. Não é um recurso do JUSC, não é um recurso do Margo, é um recurso do povo de Santa Helena. Então, esse compromisso na Praça da Criança, nós temos melhorias para fazer. Lá no Centro da Juventude, sendo feito algumas coisas que vão ser feitas lá, que não tem necessidade de fazer na Praça da Criança também, porque você vai acabar fazendo com os dois espaços as mesmas coisas. E na Praça do Colono tem aquela discussão da Casa Chiron ali, que vai para lá, não vai, no museu. Então nós temos aí algumas possibilidades com essas duas praças. Porém, as duas merecem o devido cuidado, o devido respeito, até por tudo aquilo que elas representam. A Praça do Colono, com a colonização, com a história, com aquilo que é o município de Santa Helena mesmo, e a Praça da Criança, com a criança, graças a Deus, aí está bem integrada ao governo, muito embora é um espaço relativamente pequeno para muitas ações lá, mas para o dia a dia, para as pessoas que quiserem utilizar dela, as pessoas têm usado bastante a Praça da Criança nos bancos lá, no final de tarde, final de semanas. Então ela receberá a atenção que de fato merece agora numa ação planejada e integrada com o Centro da Juventude. Falando também da Praça Central, há o projeto sim para deixar a praça mais iluminada, mais bonita, a cidade mais alegre, né, prefeito? Nós temos um projeto de iluminação sendo discutido, alguns testes foram feitos, algumas identificações de sistema de iluminação com lâmpada que clareiam mais e que não consomem tanta energia, porque as pessoas que têm e vêm na iluminação pública, quem paga essa conta é o contribuinte, somos nós quem pagamos a conta da iluminação. Então nós temos aí que prestar serviço com eficiência. A eficiência que se dá na escolha de uma lâmpada que de fato não tenha tanto consumo, mas que clareia a nossa cidade à noite. Em alguns locais ela é uma cidade triste, não é bem iluminada. Muito escura. E nós temos umas quantas lâmpadas aí, na área central inclusive, que estão queimadas. Ainda conversávamos com o Darinense na semana passada para fazer a substituição delas, que nós temos lâmpadas para essa substituição
substituições, que já de um contrato ainda que havia sido feito no passado, mas a substituição delas será feita por lâmpadas aí que prestam um serviço melhor. E outra coisa, André, ao longo desses últimos dias aí nós tivemos vários problemas com furtos, coisa caseira. Teve aquele episódio lá de São Roque que não foi tão caseiro assim, que não foram pessoas daqui do município, foram bem próximos do município que fizeram aquele assalto. Então, já está sendo elaborado um projeto, inclusive foi solicitado também da BPFROM, o Major Eric tem um projeto do governo federal com a instalação de 9 câmeras no município de Santa Helena de alta resolução, de alta definição, para coibir esse tipo de ação. E paralelo a isso, o município vai fazer e desenvolver um projeto com sistema wireless, através de rádio, né, para que tenha um monitor aí, não sei se na polícia, num órgão aí, para que possa fazer esse controle. Em todos os distritos, em São Roque, Moreninha, esquina Céu Azul, Subsede, em São Clemente, nós estamos estudando também na Vila Celeste uma forma de fazer, e aqui na cidade, vários pontos com câmeras de alta definição para coibir esse tipo de ação. Então, é um investimento assim, não tão pequeno, também não tão alto, perto do resultado que ele pode produzir. Está acontecendo muita coisa pequena que desencadeia grandes ações. A segurança é uma responsabilidade do Estado, é a responsabilidade do governante. Então, o município de Santa Helena vai ser parceiro nisso e oferecer segurança para o seu povo e para a sua gente, porque está acontecendo muita coisa pequena, mas essa coisa pequena vocês sabem no que pode dar. Então vamos coibir isso através de um sistema de monitoramento por câmeras, que está sendo desenvolvido um projeto aí para instalação em vários pontos da cidade e nos distritos. Deixar a população também mais tranquila. Prefeito Justo, nós tivemos nessa semana uma notícia que a Escola Graciliano Ramos deverá receber cerca de 150 mil em recursos para a reforma do colégio. Só que esses recursos, eles são insuficientes, sendo que toda escola precisa de reforma. Você, como prefeito, poderá ajudar o colégio indo em busca de mais parcerias e recursos? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Na verdade, já o fizemos, inclusive, aquilo que está sendo licitado agora para o Graciliano Ramos e também lá para São Clemente, e subsede deve acontecer agora em fevereiro, é uma ação também na parceria com o governo municipal. Nós disponibilizamos o engenheiro que desenvolveu lá o projeto, as planilhas, para que pudesse fazer aí o processo de contratação da empresa para executar o serviço. E é um processo aberto, gente. Deve ser feito em Toledo mesmo, no núcleo de educação. A empresa que quiser participar do processo, por favor, busque informação, quantas mais melhor, porque vai ter mais pessoas aqui, e a gestão é feita pela própria escola, pela diretoria da PM, pela própria escola. Há um compromisso do núcleo de educação de buscar fazer com que esses 150 mil reais é o teto limite que pode fazer por vez aí dessas reformas e melhorias. Há um compromisso do núcleo de educação que se faça pelo menos 3 desses processos, que equivale a um valor aí de 450 mil reais para fazer melhorias no Graciliano Ramos. Muito embora, gente, por aquilo que já foi feito ao longo da história, os puxadinhos, as adaptações, as coberturas que foram feitas no Graciliano Ramos, pede uma escola nova, né? Nós temos aí a proposta do Cidade Alta, está cadastrada no PAR estadual, está no Ministério da Educação, está tramitando já no Fundo Nacional de Educação para a construção da escola do Cidade Alta. Então isso vai ser uma realidade bem breve aí, que vai descarregar um pouco do serviço e fazer com que tenha uma escola nova aí, modelo e excelência, numa parceria com o município também aí, para que tenhamos estrutura física que possibilite melhoria também na qualidade da educação. Prefeito Justo, uma das conquistas aí para o setor educacional de Santa Helena é a creche da Baixada Amarela. Já daqui a uns dias será iniciada aí a construção dessa nova creche. É uma super creche, tínhamos propostas de locais e nós chegamos ao entendimento que na Baixada Amarela, aquela que tem lá já não atende mais a necessidade e a demanda. Então é uma super creche com um valor aí de quase 2 milhões de reais para a construção e equipamentos, né? Então aumenta muito o número de vagas, incorpora naquela que já tem lá na Baixada Amarela, para poder absorver algumas necessidades ainda que tem de algumas crianças na fila de espera. É bem pequena a fila de espera em Santa Helena, graças a Deus, pela forma de gestão que foi implementada no Centro de Educação Infantil, mas nós temos aí então
já autorizado pelo governo, tivemos que fazer a toque de caixa lá, a remoção daquela estrutura velha que já estava condenada. Também tivemos que gradear, tinha um pouco de mandioca plantada nos terrenos, nós tivemos que gradear fora, deixar o terreno limpo, que até a imagem é vista por satélites e de fato a área está própria aí para construção. Então em poucos meses aí deve começar a construção de uma super creche, toda ela com recurso federal, na Baixada Amarela aí para zerar aí a fila de espera com as crianças que estão aguardando vaga. Prefeito Jussi, mas a estrutura antiga que tinha nesse local, onde tinha uma creche na Baixada Amarela, não era uma estrutura nova, recém-construída? Ela não era muito antiga, mas a forma de construção, estava cedendo a laje que ela tinha lá, era uma construção baixa, quente, não tinha como buscar junto aos órgãos de segurança a liberação de bombeiros pela segurança que sim, então ela era inadequada para o tipo de atividade para desenvolver. E sem contar que ela estava com uma estrutura comprometida. Então, infelizmente, aquilo que foi construído não serviu para isso. Foi feito um laudo, foi feito um acompanhamento presente, solicitamos da Câmara Municipal, os vereadores visualizaram aquilo que estava lá e teve que ser demolida, porque a área necessária é pelo menos 2.400 metros quadrados, pelo menos 2.400 metros quadrados para que possibilitasse aí a parceria. Então tivemos que demolir, deixar o terreno limpo para que o governo pudesse então fazer essa parceria. Prefeito Jussi, nós tivemos aí final de ano, uma grande movimentação de pessoas no balneário de Santa Helena. Uma programação vasta de atividades, várias atividades sendo desenvolvidas, os fogos aí de final de ano, a organização do balneário, os shows que aconteceram no balneário, tudo elogiado. E qual que é a programação de atividades para o resto da temporada? Bem, a equipe ainda está trabalhando lá, deixando tudo bem organizado, bem limpo, bem ordenado. A água da Praia Nova começa a elevar também, claro que está passando a temporada, né, gente, mas infelizmente nós não temos controle sobre isso. Porém, pelas conversas que tivemos com a Itaipu, não deve, nos próximos verões, não deve mais diminuir o nível da água, até por uma questão ambiental aí, que a Itaipu pode sofrer alguma sanção com relação a problemas ambientais. Então, não deve diminuir muito o nível da água nos próximos verões. E nós conseguimos bombear a água para aquela chamada Praia Nova e manter o nível dela para que pudesse as pessoas serem atraídas para cá também, para que tivesse água. E a estrutura que nós temos, né? Então agora já se aproxima aí, tem a temporada ainda, nos finais de semana você pode ser lá, está lutando com um resultado muito bom. A Roseli de Lima deve fazer uma prestação de contas nos próximos dias daquilo que já arrecadou e foi muito boa a arrecadação, isso comparado com o histórico de anos passados, mas nós podemos e devemos melhorar a arrecadação para que ela tenha vida própria lá no balneário. Então o município tem que deixar de investir tanto para que não tenha tanta receita, né? Graças a Deus não teve problema com cobrança da utilização, muito pouco, bem pouca coisa mesmo, gente, dizer, cabe nos dedos das mãos os problemas que deram com relação à cobrança lá e algumas pessoas entendendo que era o valor elevado, que não queria pagar. Então, graças a Deus, foi tudo bem com relação a isso. Se aproxima o Carnaval, com uma programação já que está sendo trabalhada com os blocos, o Motorhomes já estão aí com contato feito, a parceria firmada, devem chegar os próximos, a partir de março aí, começa a chegar os motorhomes também, para aquela atividade que tem na temporada. E outras parcerias com o Encontro de Motos, está sendo trabalhado e articulado, encontros aí com empresas de grande porte, Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas instituições, para que se utilizem do espaço que nós temos ali no balneário para fazer os seus eventos e as suas atividades. Então, muitas ações planejadas aí para execução no balneário para que tenha gestão própria lá e vida própria financeira no balneário. Prefeito Jussi, o que pecou e precisa ser melhorado é a falta de estrutura dos banheiros do balneário, uma das grandes reclamações dos turistas. Até uma turista de Cascavel, ela disse que a praia está sofrendo muito vandalismo, falta de conforto e de segurança, que às vezes, em vez dos turistas ficarem no balneário, estão indo mais cedo para casa. O que poderá ser feito para melhorar essa questão de segurança, conforto e também dos banheiros do balneário?
Bom, a segurança, em se falando de final de ano, graças a Deus tivemos aí um apoio muito forte. O subtenente Vitor estava muito preocupado com a situação, o major Bezerra, o Eric, o tenente também foram parceiros, muitos policiais em Santa Helena, Força Verde, Gotran. Olha, graças a Deus aí tivemos aí muitos policiais em Santa Helena para oferecer um pouco mais de segurança. É muita gente, eu não sei o número, umas 40 mil pessoas ou mais que estiveram lá no final de ano. Então não aconteceu praticamente nada com relação a isso tudo. Aquele episódio lá que esse cara foi esfaqueado no pescoço e não sei o que. Nem ponto deu, gente. Foi claro que poderia ter sido grave. Imagina uma faca aí no pescoço, o que pode produzir, né? Mas ele foi atendido no pronto atendimento. O médico fez apenas um curativo, nem ponto não deu, porque não teve corte profundo e foi uma briga interna lá entre pessoas que nem daqui não são, né? Mas o município contratou um serviço de segurança, nesse período estão trabalhando ainda e a polícia esteve muito presente nesse momento. E há o compromisso de fazer a manutenção disso. Então, naquele período que compreende aí, principalmente a virada de ano, é muito difícil ter tanto controle assim. Mas a estrutura que tem lá, nós temos aquele barracão velho, chamado barracão velho, que sempre teve lá na praia. Ele é inadequado para a utilização e não tem liberação dos bombeiros pela falta de hidrante, pela estrutura que ele não tem. Então, já estamos com o projeto pronto para a sua execução, não vamos fazer agora, e sim no inverno, os banheiros que vão ser utilizados pela estrutura daquele barracão e também externamente na época de temporada pelos veranistas. E os nossos banheiros que nós temos lá da estrutura que já tem, e também banheiros químicos nesse período, porque é impossível, não dá para construir uma estrutura pensando apenas nessa época de final de ano e temporada, que compreende aí 15, 20 dias, né? Então, de repente, uma estrutura maior, com mais banheiros químicos aí para poder as pessoas terem um pouco mais de conforto nessa situação. E os banheiros que vão ser utilizados lá pelo barracão velho, chamado lá, vão também desafogar um pouco esse serviço. Prefeito Jussi, tem um relato de uma ouvinte, um fato que ocorreu ontem à noite. Uma criança estava passando mal e com vômito. Os pais levaram ela até o posto de saúde e a médica que deveria estar lá para atender, segundo informações, estava dormindo. E a paciente deveria esperar alguns minutos até a médica ir ao posto. Essa espera durou mais de 1 hora. Os pais tiveram que levar a criança para um hospital particular. O que você tem a dizer sobre isso? A ouvinte está indignada. O município de Santa Helena paga R$800 por plantão e R$1.000 no final de semana. A gente sabe que nós temos aí picos de atendimento. As pessoas são atendidas de forma extraordinária, assim, um padrão de atendimento que é aquilo que de fato a gente espera que seja. E também temos alguns picos negativos, de um pouco de descaso na prestação de serviço de alguns servidores. Nesse caso, se você tiver o contato, inclusive, Andréia, eu gostaria que essa pessoa procurasse pelo Rosan. O Rosan é ouvidor da saúde, a gente vai ter que ouvir as partes, é claro, né? E tendo essa dificuldade e essa falta de compromisso do servidor na prestação de serviço, significa que nós não podemos ter ele aí sendo remunerado e trabalhando, porque pode acontecer um episódio aí de um caso muito mais urgente. Claro que criança com vômito de diarreia é um caso urgente, uma necessidade que deve ser feito de forma imediata, de forma rápida. Mas e chegar alguém com AVC, ou chegar lá alguém com infarto que precisa de atendimento médico e não tem? Então, nós temos que ter essa consciência de que as pessoas têm direito e liberdade e dever de denunciar essas situações. E o governo municipal tem o dever de tomar medidas que possam resolver esses problemas. Então eu gostaria que essa pessoa procurasse pelo Rosan, é ouvidor da saúde, e relatasse o caso, e nós vamos apurar e responsabilizar quem foi. E se não estiver prestando um bom serviço, o servidor que não estava lá no momento vai ser substituído por outro, ainda mais agora com esse fôlego que vamos ter com os médicos que não vão, claro que é para atendimento básico, né? Não é para o pronto atendimento, porém ele vai fazer atendimento nas unidades de saúde e daí desafoga, tem mais médicos que possam fazer plantão para resolver e atender o nosso povo nessa cidade noturna. Certo, então, prefeito, nós temos alguns assuntos ainda, mas está estourando o nosso tempo. Deixaremos então para o próximo sábado. 2014, então, um ano de trabalho. Nós temos aí a UTFPR em Santa Helena, temos o Centro da Juventude que será construído. Concurso amanhã, né? Concurso amanhã, isso, amanhã concurso da UTFPR, o ano letivo que está começando, enfim. Santa Helena em ritmo acelerado em 2014.
Olha, gente, o pessoal, na sua grande maioria, conhece o nosso ritmo de trabalho, o ritmo do prefeito e também do Margon, o vice. É um ritmo acelerado e precisa ser, tem que ter esse comprometimento. Quando você ama aquilo que faz, quando você gosta da sua gente, você tem que se prestar a isso, né? E o nosso servidor público, quer seja ele contratado, comissionado, efetivo, seletivado, na parceria, precisa ter o mesmo ritmo de trabalho. Ainda a gente encontra algumas dificuldades em alguns servidores não tão comprometidos assim. Nós não vamos mudar a forma de ser e se transformar num ranzinza, intransigente, estúpido, grosso ou mal educado. Você não precisa gritar para se fazer entender. Às vezes precisa falar um pouco mais alto para se fazer ouvir. Mas o servidor que não estiver comprometido e não acompanha esse ritmo de trabalho, desculpa, mas não vai dar. A gente vem falando isso há muito tempo e já esgotou o prazo. Então, o comprometimento com o governo não é um comprometimento com um grupo político, é um comprometimento com o município e com o povo de Santa Helena. Então, o resultado de trabalho nesse ano de 2014, podem esperar grandes atividades, muitos resultados, e as pessoas visualizando, que as pessoas precisam sentir muitas vezes aquilo que está sendo feito para entender de fato que valeu a pena. Mas o que valeu a pena mesmo, gente, esse tempo todo, esse ano inteiro e mais um pouco, foram as ações que foram feitas, principalmente o envolvimento da sociedade, o direito, o dever de participação nas ações de governo. E essas ações que foram planejadas, as 149 que tem para execução até 2016, 2017, as 385 que nós temos aí até 2023, todas elas integralmente serão executadas, e muitas mais que já haviam sido postas como proposta de governo, que foi aprovado pelo povo de Santa Helena nas urnas, que nós implementaremos. Então, graças a Deus aí, essas ações todas e muito mais serão sentidas pelo povo de Santa Helena, com a execução que vai se fazer daquilo que é orçamento, e principalmente na geração de emprego, na geração de renda e sustentabilidade do município de Santa Helena, oferecendo oportunidades para as pessoas que aqui estão. E da universidade, gente, amanhã tem o concurso, o número de participantes por vaga é muito superior a qualquer capital do Brasil. As pessoas estão querendo vir para Santa Helena porque estão acreditando. Nós temos aí 2 cursos que começam a funcionar agora, já no segundo semestre, a partir então da edição do concurso. Nós temos mais um aprovado, que está tramitando, mas está com aprovação já dita nos bastidores, que não vai ter problema nenhum, que é a engenharia ambiental, engenharia agrícola e ambiental. E outros 3 cursos que estão sendo buscados aí para trabalhar em Santa Helena, com pelo menos 6 cursos de uma forma rápida no campus de Santa Helena. A transformação do município que vai se dar e com as pessoas comprometidas que nós temos a partir desse advento é muito forte. Então o município é parceiro na atividade e as pessoas continuam acreditando, buscando e fazendo, que nós vamos ter um município que nós sonhamos de fato. Com certeza. Prefeito Jussi, qual que é a mensagem que você deixa, então, para a população de Santa Helena para essa próxima semana? Bom, André, nós estamos, até em respeito ao teu programa, aquilo que nós vivemos todo no ano de 2013, começando agora 2014, tem algumas situações que nós vamos fazer com um anúncio, e aqui contigo no sábado, de algumas situações que nós estamos definindo, não sozinho, não o Jussi ou o Margon, mas uma equipe toda, com base naquilo que é a vontade da população, daquilo que será executado em 2014. Então, no próximo programa, André, nós faremos isso, dizendo as principais ações e aquilo que o povo de Santa Helena vai sentir e ver em 2014. Então, se alguma coisa a mais você gostaria que acontecesse, que fosse feito, tenha liberdade de procurar o governo, o secretário da pasta, pelo qual for a atividade, para que a gente também possa fazer aquilo que seja da vontade da população. Os conjuntos habitacionais, as melhorias que serão feitas, o centro da cidade, aquilo que vai ser feito, o que vai ser mudado, o que vai ser transformado no município de Santa Helena, para fazer com que as pessoas se sintam bem aqui. Porque é aquilo que a gente costuma falar, só terá valido a pena se for bom para todos. Com certeza. São 9h14. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito. Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9. O programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito. Na sua Rádio Liberdade FM.